Oi, bem-vindo ao nosso bate-papo semanal. Isso é algo novo que estamos começando. Deus instruiu a minha pastoraldo Sim. para 2023. Nós vamos estar fazendo isso todo domingo. Uhum. Você pode nos assistir às 10 da manhã, Sim. por 20 minutos, meia hora no máximo. Aham. A gente vai estar conversando aqui sobre o Evangelho de Jesus Cristo e entrando em detalhes, nos aprofundando. E quem sabe você pode até deixar comentários com perguntas. Sim. Se você quiser algum assunto específico, e a gente vai desenvolvendo. Ou se você quiser comentar no assunto e a gente desenvolver algumas coisas. Mas para hoje, que é o nosso primeiro, nós vamos Primeiro, né? falar especificamente de um assunto. Mas antes disso, antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer desde já a generosidade de todo aquele que tem o coração para dar. E como nós somos um ministério, não é? E estamos ministrando a palavra de Deus para vocês, ah, a maneira que você pode nos ajudar a que o Evangelho possa atingir o mundo inteiro é através da sua generosidade financeira. E aí existem maneiras que você possa dar. Ali, na verdade, diz 4 maneiras, mas na verdade são 3, porque a quarta seria se nós estivéssemos todos no prédio, mas nós não estamos. Então você tem diferentes maneiras que você possa doar. Vamos estar melhorando isso para que você possa ter até maneiras mais fáceis se você estiver em algum outro lugar Uhum. do mundo. Mas essas são as maneiras agora que você pode nos ajudar a continuar a pregar esse evangelho ao mundo todo. Amém? Agora vamos começar então o nosso bate-papo e hoje nós vamos estar falando sobre o Pai e seu amor. Pastor Aldo, acho que uma das ideias mais fortes e difíceis, Sim. talvez, para a igreja e para o mundo é o amor do pai. Uhum. Porque hoje nós temos uma geração que não tem pai. Uhum. Ou tem um pai que é ausente, ou tem um pai que é ruim, Ou não cuida, não presta atenção, não está presente. ou até o pai que é muito bom continua não sendo perfeito. É. Não é? Vai sempre. Substitui o amor que ele poderia dar através dos presentes, do Isso. dinheiro. Então tem É. diferentes maneiras que a gente falha como pais e por causa disso nós temos uma ideia errada do amor do nosso Pai Celestial. Uhum. Então hoje nós gostaríamos de falar sobre isso, mas eu sei que você gostaria de começar com o versículo É, e desenvolver um pouquinho nele, né? claro, né? 1 de João 4,16 diz assim: E assim sabemos e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, quem vive no amor vive em Deus e Deus nele, né? Então a palavra-chave aqui é confiar, né? É uma coisa você saber do amor de Deus, aprender sobre o amor de Deus, né? Mas é outra coisa você confiar neste amor diariamente na sua vida, nos seus Verdade. relacionamentos, nas suas finanças, nas suas emoções, no seu corpo físico e tal. Então, é essa confiança que nós vamos conversar aqui hoje, que vai tratar de um assunto muito importante que vai servir para você espiritualmente viver na alegria e na paz, nas bênçãos de Deus diariamente na sua vida. Amém. Então nós gostaríamos de falar das ideias, porque existem várias ideias erradas do amor do Pai. Uhum. E várias que nós vamos falar pelo menos de 3 delas, Sim. né? E a quarta que seria a maneira correta. Então, a primeira ideia é a ideia do tipo do amor de Papai Noel. Né? É a mentalidade de que nós precisamos ser bons Aham. ou fazer mais para ganharmos as bênçãos, para É. ganharmos o amor do Pai. É. Pode falar um pouco sobre isso? Claro, isso é uma mentalidade errada, né? Onde que nós precisamos fazer mais obras ou melhores obras ou fazer mais coisas para tentar agradar a Deus, né? Isso é errado por quê? Porque Jesus é que fez tudo para agradar a Deus, a nosso respeito, né? Ele é que é nosso representante diante de Deus. Ele que representa a humanidade. E ele que fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer, que é o quê? Que é viver a lei perfeita de Deus, né? Ele é o único que Deus falou assim, é nele que eu me bem comprazo, né? Então, Cristo foi o que fez as boas obras, né? E herdou as bênçãos de ter cumprido a lei, né? E por isso porque nós estamos em Cristo, nós herdamos também por fé e por meio dele as bênçãos que nós nunca poderíamos trabalhar para conquistar ou merecer, né? A nossa fé em Cristo e tudo que nós recebemos de Deus não é por meio de méritos, é por meio da fé. Jesus conquistou por meio de méritos. Amém? Amém? Ele que fez a obra, ele que venceu.
Ele que viveu uma vida que jamais nós poderíamos viver, que no fim agradou ao Pai, né? Então, ele que fez tudo e nós somos recipientes de tudo que ele fez gratuitamente por meio da fé nele. Amém? Então, essa ideia de Papai Noel, que você tem que fazer mais ou mais boas obras para poder, Tem que ser de alguma bonzinho. forma, agradar a Deus, ou ser bonzinho. Tem que né? ser bonzinho para ganhar o presente no fim do Lógico, ano. lógico, nós temos que ser bons, né? Nós temos que ter boas obras, mas as boas obras e ser bom procede da fé. E não Procede para da fé. receber. E não para receber, né? Se eu creio em Jesus e Ele está em mim, o Espírito de Deus está trabalhando em mim, logicamente Ele vai trabalhar de tal forma que vai me levar às boas obras. Eu vou querer fazer boas obras, né? Mas não para agradar a Deus, para poder receber, ser recipiente das bênçãos de Deus no final do ano, que nem o Papai Noel. Ele já me deu o melhor, que é Jesus. E junto com Ele, Ele me dará todas as outras coisas, gratuitamente, por meio de Jesus. Não esqueça disso. Então, a ideia correta é: eu não faço bem para ser abençoado. Eu faço bem porque eu já sou abençoado. Já sou abençoado. Não é? Essa bondade, essas boas obras vão fluir do amor que eu já recebi do Pai. Tudo que eu faço de bom vem da fé. É. Da fé que eu tenho em Cristo. Então, eu não vou fazer para receber a bênção de Deus. A Bíblia diz que tudo que não é da fé é pecado. Por quê? Porque você está fazendo algo que não envolve confiança em Jesus. Entendeu? Você não tem confiança naquilo que ele realizou. Então você faz as suas próprias forças para adquirir algo pessoal e egoísta. Entende? Então por isso que a Bíblia diz que tudo que não vem da fé é pecado. A fé nos leva a uma pessoa que é Jesus. E toda vez que você anda em fé, você está de olhos e confiando na obra de Jesus. E nisso você é garantido tudo aquilo que você busca ter nas suas obras em Cristo. Por causa dele. Exatamente. Amém. A segunda ideia que nós temos é a ideia do tipo do amor do caixa eletrônico. Eu só vou para receber. Então seria a mentalidade que Deus só é bom se Ele der coisas boas. Não é verdade? Então só vou para ter retirada, porque quando acontece alguma coisa ruim, então Ali é ruim. Deus é bom. Deus não é bom. Essa mentalidade, nós temos muito isso. Né? E só vamos nele, que nem o filho pródigo. Só vamos no pai para pegar a herança. Exato. Então, quando a herança acabar, a gente volta. Mas a gente só vai nele quando a gente precisa de algo. O que é maior, o pai ou a herança do pai? O pai. É o pai. O que é maior, a caixa 24 horas ou o dono do banco? Caixa eletrônico. O dono do banco. Deus em Jesus fez você participante e da família do dono do banco. Né? Então você não precisa ficar com essa mentalidade de ir na caixa 24 horas para tirar seu dinheiro, né? Na hora do apuros, né? Da necessidade. Você conhece o dono do banco, entende? Então, essa mentalidade de ir a Deus só porque você está precisando de alguma coisa na última hora, né? Não desenvolve um relacionamento. O que Deus quer é que você vá a Ele e desfrute dele. E nisso você vai reconhecer e vai ver que você faz parte da família do dono do banco. E quem faz parte da família não precisa ficar pedindo toda hora, já é dele. Então, através desse entendimento e desse relacionamento que nós temos, não com uma caixa 24 horas, né, para fazer retirada, mas com o dono da caixa, entendeu? A gente vai aprender e vai ver que nós temos acesso ao que está na caixa, na hora que a gente quer. A gente não precisa ir lá em apuros, a gente sabe que aquilo vai estar ali para você na hora que você mais precisa. Essa é uma confiança que você vai ter nele, porque você é filha ou filho, faz parte da família e o chefe da família é o dono do banco. Uau! Então, a terceira ideia é de que Deus, o amor de Deus, vem de um juiz tirano, irado, que está sempre com raiva. Isso é uma mentalidade da lei, tá? Então a Bíblia nos ensina que o sangue de Cristo nos liberta da consciência, né, debaixo da lei, entendeu? A lei traz a ira de Deus e nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça que foi nos oferecida em Cristo Jesus, entende? Então, em Jesus, o Senhor Deus não está mais irado conosco, Ele nem está com raiva, está. Entendeu? Por quê? Porque Jesus na cruz tomou por nós toda a ira de Deus. Quando Jesus disse, Pai,
se for possível, aparta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Este cálice que ele estava se referindo é a ira de Deus, né, que estava para vir sobre nós, a humanidade, né? Então, ele tomou essa ira de Deus, que é o quê? É a ira, a justa ira de Deus contra todo pecado, todo erro. Veio sobre ele toda a gota que estava nesse copo, né? Então, não existe mais ira contra o cristão, não existe mais a raiva de Deus. Deus não está irado conosco, né? Agora, ele pode ficar entristecido conosco, como um pai fica entristecido com o filho que toma mais decisões na vida, ou faz as coisas erradas. O pai não fica irado ao ponto que vai querer destruir o filho, colocar o filho na cadeia. Isso aí não seria um pai correto. E nosso Pai Celestial não tem esse coração. Pelo contrário, ele te ama, ele nos ama. Então, quando nós fazemos as coisas erradas, ele não fica irado conosco, com raiva. Ele fica entristecido. E esse entristecimento é bom para nós, para ele ver que ele tem e deseja o melhor para nós, e não aquilo que nós estamos escolhendo naquele momento, né? Então, nós precisamos entender isso, que se você está no erro agora, tomou mais decisões e acha que Deus está com raiva de você, ou até se você é uma pessoa que baseia o seu relacionamento naquilo que você faz, para você se sentir melhor, né? Como se você estivesse pagando a sua dívida com Deus, para ele fazer um sorriso para você, né? Se você é esse tipo de pessoa, você está desenvolvendo um relacionamento errado, né? E você está achando que se você falhar em alguma forma, ele vai ficar irado com você. Então, isso é uma mentira, isso são ensinos errados, isso é legalismo, né? Então, você precisa entender que em Jesus, ele já se agrada de você, tá? Ele já se agrada de você em Jesus. Ele é seu pai, ele te ama, ele pode ficar entristecido com você às vezes, mas isso é para o nosso bem, né? Então, ele nos trata como um pai trataria um filho ou uma filha que ele ama, tá? Então, deixe isso entrar no seu coração, acredite nisso, porque no Evangelho, né, debaixo da graça de Deus, em Cristo, nós temos um novo relacionamento com Deus, né? Ele não é mais aquele Deus distante, irado, ele é um Deus próximo, um pai que te ama. O que nos leva à última ideia, a ideia do amor de um pai amoroso. Exatamente. Né? O relacionamento que é baseado no amor, né? E não uma disciplina, e não eu só vou receber porque eu sou bom, ou eu tenho que fazer mais para receber, né? Ou eu só vou nele porque eu preciso de algo, e ele só é bom quando as coisas boas acontecem. Ou ele vai me castigar, né? Vai me punir, constantemente eu estou com medo. Então, essa visão do amor que a gente tinha e cresce com ela, né? A maioria das vezes, por exemplo, a maioria... É inculcado em nós, a escola, em casa, a maioria, na sociedade. Exato, se você fizer bem, você ganha a recompensa. O prêmio, a bênção, né? Então, a gente cresce com essa ideia e a gente não vê o verdadeiro amor do pai, que é um pai que eu vejo até quando as pessoas falam na graça de Deus, né? Eles falam, então é porque eu não acredito nesse negócio da graça, porque aí você pode fazer o que você quiser. E eles estão tão errados quando pensam isso, porque a graça de Deus é o contrário. Ela não ensina isso, que você faz o que quer. Exatamente. Bom, nós temos que entender que quando você nasce de novo, o seu coração se torna um coração novo. Você tem uma nova natureza, entende? Então, se você nasceu de novo, se você se considera um cristão, com fé em Jesus, vai haver um novo comportamento, entendeu? Vai haver um comportamento que vai seguir a sua profissão de fé, entendeu? Não é assim. Então, quando você é um cristão, você não sai dizendo, agora eu posso fazer o que eu quero. Não. Se você vive assim e pensa dessa forma, então você tem que questionar a sua salvação. Porque quando você recebe um coração de novo da parte de Deus, você recebe uma nova natureza, com novos desejos. Entende? Então, não é um caso onde que eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, entendeu? Não, eu vou, com esse novo coração, desejar as coisas que vai agradar a Deus. Certamente eu vou errar de vez em quando, né? Mas esse erro serve para minha lição, para poder não fazer de novo, né? Então, é um progresso, é um desenvolvimento, é uma mudança diária que ocorre no cristão para o melhor, né? Não para tomar decisões erradas sempre e achar que está bem, mas para procurar aquilo que é certo e que agrada a Deus, né? Então, essa ideia de que eu preciso fazer mais para ser amado por Deus, isso aí também é uma outra mentira, entendeu? Isso aí não é correto, não é bíblico,
Por quê? Porque ele já te ama. Você quer saber como que ele já te ama, né? Incondicionalmente, enviando Jesus. Aí você vê o amor de Deus, né? Jesus na cruz. Esse é o valor do amor que ele tem para você. Esse é o preço que ele pagou Antes, para resgatar você. antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa ruim ou boa, ele já tinha enviado Jesus, já nos deu o que a gente precisava. E ele deu quando a Bíblia diz que nós éramos Inimigos. de Deus, merecedores da ira de Deus. Imagina só, nós éramos os piores inimigos de Deus pelas nossas práticas, né? Pelos nosso estilo de vida. E foi para esses que ele enviou Jesus. Foi para os doentes, entende? Então, que demonstração de amor é esse? É um amor que a gente não vê aqui na Terra. É um amor que não tem, assim, nenhuma exigência, né? Ele não exige algo em troca. Ele já mostrou esse amor até mesmo antes de nós termos nascido. Então, ele te ama incondicionalmente, né? Ponto final. E ele demonstrou esse amor em Jesus Cristo. E quanto mais você entender isso e receber pela fé, mais vai mudar o seu relacionamento com ele e a sua vida diária. Você vai sair de um peso religioso e você vai entrar na alegria e satisfação da sua salvação. Amém. Então, nós não temos que ser bons e fazermos o melhor e fazermos mais para recebermos o amor de Deus. Ele já nos amou antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa boa. O bom que eu faço vem por meio da fé. Amém. Nós não temos que ir a ele só para fazer uma retirada e receber bênção. Porque, em primeiro lugar, que nem ele falou, ele já nos abençoou e já nos colocou como cordeiros com Cristo. Você quer mais? Né? Daquilo que ele tem para nós. Então, nós não precisamos de ficar indo nele só no desespero, só na hora que precisa. O terceiro, nós não precisamos lidar com ele com medo de que ele vai nos punir a qualquer momento. Não, nós temos que ver ele como um pai amoroso. Agora, isso não quer dizer que ele, como você disse, ele se entristece. E ele corrige também. Isso que eu ia falar. Em Hebreus 12. E ele não nos trata com punição, ele nos trata com correção. E a correção no amor. No amor. É uma correção, né, que no fim produz há o frutos, melhor. Há frutos. Sabe, o mesmo fogo que derrete a cera também endurece o barro. Entende? Então, o que o ímpio enfrenta no mundo em termos de tribulação faz o coração dele endurecer. Mas o mesmo fogo e tribulação que às vezes vem sobre nós pelos nossos erros e más decisões, que seria a correção do Pai, no fim nos faz participantes da santidade dele. Amém. Em outras palavras, traz fruto, traz um caminhar diferente, entendeu? Um coração diferente, entende? Então, para nós que somos cristãos, sim, nós às vezes passamos por certas dificuldades que a maioria das vezes são os efeitos, né, e os resultados das nossas más decisões, né, que Deus deixa acontecer para a gente aprender. Mas nisso tudo ele continua nos amando, ele continua nos orientando e trabalhando no nosso coração para que no final de tudo a gente possa se arrepender e participar da natureza dele mais e mais, né, diariamente, né, no sentido de viver essa natureza nova, né. Então, há fruto aí. E esse fruto vem porque lá claramente diz que ele corrige aquele que ele ama. Se não houvesse uma correção, lá diz que nós seríamos filhos bastardos, ilegítimos. Mas porque nós somos legítimos, há correção quando for necessária. E essa correção vem através de uma motivação de amor, para que nós possamos refletir mais quem ele é aqui na Terra. Amém, amém. Que conversa gostosa, né? Nós vamos continuar. Muito gostoso, né? E nós vamos continuar domingo que vem, Sim. às 10 da manhã. Nós vamos estar falando sobre Deus e a sua justiça, o Pai e a sua justiça. Né? Que da mesma maneira que ele nos trata com amor, ele também continua sendo um Deus justo. Isso. Nós vamos mostrar como que ele Como se combina trabalha essas juntos. duas coisas, como né? se trabalha juntos. Eu gostaria de pedir ao pastor Aldo para poder orar. Sim. Primeiro para aqueles que continuam debaixo da ira de Deus porque não conhecem Jesus e hoje querem entregar sua vida e seu coração a Jesus. E segundo, pelos que já são filhos, mas não conseguem ver o Pai da maneira correta. A gente tem uma ideia errada da ira de Deus. A gente acha que a ira de Deus é aquilo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, relâmpago, trovão, terremoto, maremoto, etc. Não, tem um aspecto da ira de Deus que realmente envolve isso, né? A gente viu no passado e vai ver no futuro, né? Que está escrito lá nas passagens de Apocalipse, né? Mas existe outro aspecto da ira de Deus também, que é o distanciamento do coração do homem
quando o homem fica tão assim envolvido e escolhe a rebeldia e o pecado, né? Deus chega uma hora que diz, ok, vai, procede. E isso é um distanciamento do coração do homem com Deus. Isso faz parte da ira de Deus. Mas se você quiser parar de ficar distante de Deus e se aproximar dele, existe um caminho. E a Bíblia é clara quando fala que Jesus é o caminho. Ele é o único caminho. Ele é o único que pôde morrer e se sacrificar para que hoje você seja salvo e receba perdão dos pecados. Então, e a única coisa que ele pede de nós é que nós cremos que ele foi o que fez isso e ele é o suficiente para você ser salvo, né? Salvo dos seus pecados, né? Então, a única coisa que ele quer é que você creia nele, né? É fé, põe a fé nele. Então, se você se sente distante de Deus, né? E queira se aproximar de Deus através de Jesus, vamos fazer uma oração juntos, tá? E você vai nessa oração colocar sua fé em Jesus, somente em Jesus, tá? Amém. Você está pronto? Vamos orar. Ore comigo. Senhor Jesus, repita, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesse momento eu creio que tu morrestes pelos meus pecados, e que tu és o meu único e suficiente Salvador. Tu és meu único e suficiente Salvador. Neste momento eu coloco minha fé em ti. Coloco minha fé em ti. Eu te dou meu coração. Te dou meu coração, minha vida. E acredito que tu és. E acredito que tu és o meu Salvador. O meu Salvador. Aquele que morreu por mim. Aquele que morreu por mim. Pelos meus pecados. Pelos meus eu pecados. Creio nisso. Eu creio nisso. E confio nisso. E confio nisso. Para minha vida interna. Para minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Se você fez essa oração pela primeira vez, não esquece de colocar lá nos comentários, né, essa oração e quem você é. E se tiver alguma outra petição de oração, escreva ali para nós orarmos por você, tá? E agora eu quero orar pelo resto. Por todos aqueles que não têm uma intimidade com o Pai e o seu amor, né? E vivem numa religiosidade, vivem no legalismo, vivem no ritualismo, mas você não tem uma participação do amor de Deus. Queria orar com você. Senhor Jesus, eu oro para que todas as pessoas, Senhor, que estão distantes por causa da ignorância, Senhor, por causa do legalismo ou por causa dos ensinos errados, Senhor, que eles têm ouvido. Senhor, que Tu venhas abrir os olhos deles, que eles venham ter o conhecimento e participar, Senhor, diariamente do Teu amor, Senhor, entendendo que o amor de Deus já foi estendido por eles em Jesus e que não há nada mais que eles precisam fazer a não ser creia. Creia que Jesus é o suficiente, Senhor. Eu oro por eles, que Tu venhas dar essa revelação ao seu coração e que eles possam, através disso, experimentar completa e plena alegria. Alegria e todos os benefícios da sua salvação diariamente. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que tremendo. É um prazer estar aqui discutindo, não gosto de falar discutindo, mas batendo um papo sobre um assunto tão gostoso que é o Evangelho de Jesus Cristo. Maravilhoso. E para isso nós fomos chamados, para isso nós damos a nossa vida e para isso fizemos um compromisso novo com Deus. Amém. Para estarmos a partir de 2023 fazendo isso semanalmente, mas também diariamente temos lá um pequeno bate-papo com você, mas bem pequenininho, de 2 a 5 minutos, provavelmente, a cada dia. Então nos checa lá, tá bom? Deus te abençoe. Tchau.